Paz do Senhor para todos, aqueles que chegaram agora nessa live e não me conhecem, eu sou Elias Ramos. Esse canal fala de Deus para ti, fala de Deus para os nossos corações, exegesimamente, dentro da palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus todos os dias. E hoje a gente estamos estudando o Hebreu. Já estudamos Hebreu 1, 2, 3 e 4, agora estamos no capítulo 5. E tentando tentando compreender os pontos pertinentes de cada capítulo, né? A gente já aprendemos nos outros dois capítulos, 3 e 4, sobre a dureza de coração. Hoje a gente vai aprender sobre a obediência, né? Mas antes eu vou orar. Você que é evangélico, esteja à vontade. Você que é cristão, esteja à vontade. Cristão que eu digo toda a ramagem da cristandade. Católico, protestante, ortodoxo e assim por diante. E você que é espírita também seja convidado para participar dessa live e ouvir. E de qualquer outra religião, tá? Desde o momento que creia no nome do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo, tá? Santo Deus, bendito Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia maravilhoso, de muitas lutas, mas de muitas vitórias. Nós temos dado compreensão da Tua palavra. Mas que abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, as crianças, vem curando as suas enfermidades, Senhor, segundo a Tua vontade, aquelas também que estão em casa com depressão, vem curando, Senhor, segundo a Tua vontade. Quem tem caroços ou câncer no fígado, no rins, ou na axila, ou no ovário, ou na próstata, ou no sangue, ou seja, onde for, Senhor, eu repreendo essas doenças todas em Teu nome, Jesus. Que há poder para curar em Teu nome, Jesus. Eu peço que Tu venha curar, venha botar Suas santas mãos, santos bálsamos, de unção, de cura sobre essas vidas. Dai graça a cada um, Pai. Sei que às vezes o sofrimento, às vezes pode durar, mas pela manhã, é uma metáfora, né? Pela manhã vem o sol, vem a alegria. Então possamos crer que Tu vai curar as pessoas. E aqueles que estão presos também, aqueles que foram dignos de ser soltos, vem, Senhor, fazendo Tua obra. E botando também ali em Brasília, Senhor, sua unção, fogo do Teu Santo Espírito naquelas CPI, CPMI. Vem ali, Senhor, fazendo Tua obra, porque o Brasil é Teu, Senhor. O Brasil é Teu, o Brasil é cristão. O Brasil não é da nova ordem mundial, não é ideologia de comunismo, nada. O Brasil é cristão. Eu declaro isso em nome de Senhor Jesus. Agora vamos ler o capítulo 5. De Hebreus. Nós estamos em Hebreus. Hebreus é um livro que de muitos dizem que foi Paulo que escreveu, outros Clemente de Antioquia. Eu acredito que foi Clemente, mas uns dizem que é Paulo. Pela escritura de Clemente, parece muito mais com Clemente do que com Paulo. Mas isso aí não vai até acrescentar nada. Inspirado por Deus é importante. Clemente foi um dos cooperadores de Paulo, não sei se vocês sabem. Vamos lá, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é construído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como um sacrifício pelos pecados. É capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão foi chamado por Deus. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele quem disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus me está tocando aqui que muitos estão se fazendo
pastores por aí sem Deus te chamar. Ninguém toma essa... Agora, ninguém toma essa honra sem ser chamado por Deus, porque a luta é grande. Tem muitos pastores aí com depressão porque que não foi chamado por Deus. Tem muitos pastores que estão errando aí porque não foi chamado por Deus. Deus está lendo a palavra do Senhor e Deus já está falando no meu coração. Continuando. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações, súplica a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Lembramos lá no Getsemane, ele chorou gotas de sangue. Jesus, orando. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Obediência. Às vezes a pessoa sendo obediente sofre. Sofre por causa que nega sua concupiscência, seus desejos. Muitas vezes as pessoas tomam a gente por bobo, porque obedecemos a Deus. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos quem obedece. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Aqui o cristão tem se tornado tardio em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tem novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa palavra aqui tem um mistério. Tem muita gente dentro da casa de Deus, muitos anos, às vezes não são cristãos, são crentes. Há uma diferença do cristão e do crente. O cristão, ele não é religioso, o crente é. O crente, ele vai à igreja aos domingos, às quinta ou quarta, ele vive diretamente na igreja e sempre toma leite. Nunca se discerne entre o bem e o mal, as doutrinas, palavras, normas da palavra de Deus. Quando se encontra em apuro, ele nega-se até a Deus, até a Jesus. Quando ele se encontra-se em uma situação, eu estou passando uma situação, mas eu não nego o Senhor. Então tem muita gente que passa uma situação e nega, porque que a palavra nos fala: sejamos verdadeiros, não mentirosos, não enganando o próximo, sermos obedientes às autoridades, obediente quem é mulher, a sua cabeça o marido respeitar a mulher, mas dentro da palavra. E discernir o bem e o mal. Você pode irar, mas não pecar, você pode falar duro, mas não maltratar. E tem muita gente que precisa ouvir palavras duras. Infelizmente tem. E mesmo assim não se converte. A experiência cristã nos fala que quando o cristão, ou aquele que se diz crente, ele não sabe discernir entre o bem e o mal, ou seja, quando passa uma passagem, todos nós somos tentados e aprovados ou reprovados pelas nossas concupiscências, pelos nossos desejos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelo que a gente são sincero com um e com o outro. A gente são provados constantemente. Quando a gente não somos sinceros, principalmente a parte da sinceridade, essa parte da sinceridade nas igrejas permeia-se e muita gente não é sincero. E Deus se agrada da sinceridade, Deus está no meio da sinceridade. Às vezes as pessoas mentem uma para outra.
principalmente no casamento. Infelizmente, isso acontece, é rotina em muitos casos. E isso desagrada o Espírito de Deus. Muita gente pensa que está salvo já. A salvação é a constância. A salvação é a prática da observância das palavras de Deus, das doutrinas dentro da palavra de Deus. É você ser sincero, é você não mentir, é você buscar a paz, é você simplesmente não desejar o mal, mesmo quando a pessoa faz mal para ti. Tem várias maneiras de fazer mal para outro. Às vezes não é fisicamente. Às vezes faz mal para outro de uma certa maneira que fere a pessoa por dentro. E tem gente que é ferida também por causa dos seus atos, por suas atitudes. Há uma diferença entre ser ferido porque é honesto, é ferido porque está dentro da palavra de Deus, praticando o bem, e ser ferido porque é desonesto, não fala a verdade, não pratica o bem. Há uma diferença. Porque quando a gente praticamos o bem, não tem quem nos condenar. Até as coisas do mundo observamos e dá testemunho das nossas atitudes. Até o inimigo não tem como nos acusar, mas se tem alguma coisa nos acusando é porque a gente não praticamos o bem. Não discernimos entre o bem e o mal. Se tem alguma mancha, tem muita gente com manchas que não querem se limpar. Muita gente estão com carrapicho nas suas roupas, não estão embranquecidas. Eu estou falando isso é porque a gente vê as atitudes de muitas pessoas, a gente vê, nota, no falar delas, que às vezes é tão nítido ver que ela está mentindo. Quem tem o Espírito de Deus sente, ou às vezes até os frutos a gente vê. As pessoas não querem acordar, estão com o ouvido, estão tardios em ouvir, como fala a palavra de Deus aqui. As pessoas deviam ser mestre, já está comendo alimento sólido. Alimento sólido é a palavra, produzindo frutos de arrependimentos, frutos de obediência à palavra de Deus. Às vezes as pessoas não produzem isso, são tardias em ouvir. Na live de ontem eu falei que tinha um presbítero que ele era duro de coração, mesmo mostrando o erro dele, ele confessou o erro, mostrando que ele estava errado, que ele tinha que consertar, ele não aceitava. E mostrando dentro da palavra. E ele passou pela espada lá, na igreja dele. E assim as pessoas são tardias em ouvir. Às vezes, eu falei que umas 3 lives atrás, que eu fui duro, fui injusto com a minha esposa, de uma situação que eu julguei ela. E lá naquela situação, não em tudo, mas só naquela situação. E lá na Caixa Econômica, Deus me tocou. O Espírito de Deus me falou para eu consertar que eu fui injusto. Naquela situação eu fui injusto. Então é assim. Se você tem o contato com o Espírito de Deus, busca ele incessantemente, Deus fala. Não, a gente não se torna tardio em ouvir, que Jesus fala, o Espírito de Deus fala no nosso coração. Às vezes uma pessoa fala uma mentira para a gente, mas o Espírito de Deus não nos deixa enganado. Ele fala que aquilo é mentira.
Ele mostra, dá um discernimento que aquilo é mentira. Quando você está tão ligado ao Espírito de Deus, você sabe o que é como se você lesse a mente da pessoa. Como se lesse a mente da pessoa. Eu tive uma experiência algum tempo atrás, muitos anos atrás. Eu, um jovem, vendeu uns livros, alguma coisa, lá em casa da minha mãe, e ele era adventista. Ele estava vendendo os livros. Um jovem abençoado por Deus mesmo, bem abençoado. Mas antes de ele falar o nome dele, o Espírito de Deus já me falou o nome dele. É uma coisa assim, antes de ele falar alguma coisa, eu já tinha falado o que ele ia falar. Não é que eu estava lendo a mente dele, não. Que a gente não tem esse poder, mas o Espírito de Deus tem. E até ali eu falei uma palavra de Deus para ele, foi aquilo, ele era abençoado por Deus, porque Deus queria que eu falasse alguma coisa para ele. E deu o nome dele, antes mesmo de ele falar certas coisas, eu já me dizia que ele ia falar tal coisa. E é isso. Quando você está afinado com o Espírito de Deus, uma pessoa vem e fala uma coisa, você sabe se é mentira ou verdade. Porque você não está mais bebendo leite, você está bebendo bebida sólida. Você sabe que aquela pessoa que está do seu lado está falando verdade ou mentira. Porque Deus não deixa você enganado. Fala com você em sonhos, fala com você em momentos. E as pessoas, isso é na igreja também. Nas igrejas também, às vezes a pessoa fala lá no púlpito, prega, às vezes quando você prega e é sem unção, você sente que não tem unção. Aquela palavra não vem de Deus. Agora, quando vem de Deus, às vezes um irmãozinho, uma irmãzinha, ou até o pastor, pai da frente, fala alguma coisa, você sente a unção. Porque você está ligado no Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se testifica que aquela palavra veio dele. Mas quando é vazia, sem unção, você sente que aquilo ali é coisa do homem. Aquela palavra é coisa do homem. Às vezes uma palavra bonita, bem pregada. Às vezes tem gente que até dá glória, aleluia, e se levanta, mas você que tem o Espírito de Deus, você sente que aquilo ali é só emoção. Não, tem gente que dá pulinho, faz isso e aquilo, e vê que aquilo não é nada do Espírito de Deus. Aquela pessoa aprendeu a fazer aquilo. Faz a igreja se emocionar, faz as pessoas se emocionar, mas não tem unção nenhuma. Porque você está comendo um alimento sólido, não está comendo mais, tomando leite. E às vezes as pessoas ensinam coisa errada. Tem gente fazendo campanha para isso, para arrecadar dinheiro para isso, e isso é pecado diante de Deus. Nas igrejas é pecado. É dízimo e oferta. É campanha para arrecadar dinheiro para a obra, é dízimo, não é oferta, não é a campanha. Aí o dízimo e oferta que é para fazer é desviado para outra coisa. Faz gincana, vende roupa que é para dar para os pobres. Isso é comércio dentro da igreja. Aí faz uma campanha para fazer isso, para fazer a obra para a igreja. E o dízimo e oferta, foi para onde? A igreja tem que viver de dízimo e oferta e mais nada. Campanha nenhuma. Vender churrasquinho, vender pastel, vender isso, para fazer evangelismo, isso é pecado, isso é comércio. As igrejas estão cheias disso aí, com exceções de algumas. É comércio. As igrejas se tornaram eclésia, sistema religioso, e não é carral. Carral é família. E assim a gente vê,
Se você tem o Espírito de Deus, se você já se alimenta de alimentos sólidos, já conhece a palavra, lê a palavra todo dia, medita dentro dela, de madrugada o Senhor você acorda para você orar, conversar com Ele. Pelo menos assim tem sido comigo. Eu estou dormindo, eu desperto, sei que o Senhor quer falar comigo. E eu venho para a cozinha, venho orar. Às vezes 2 horas, às vezes é 1 hora, às vezes é 3 horas. Falar com Deus. E acordo todo dia às 5 horas da manhã. Para pegar minha neta no portão. E depois disso eu não consigo dormir mais. Passo o dia todo acordado, fazendo alguma coisa. Às vezes, quando eu paro para conversar com Deus, às vezes eu soube no meu sobrado para molhar as plantas, eu converso com Deus lá. Então, o que é que acontece? Às vezes na rua, converso com Deus na rua, lendo a palavra, converso com Deus. Está na hora de um cristão ser cristão e não crente. Porque o crente gosta de leite, o cristão gosta de comida sólida. É ter discernimento, para discernir entre o bem e o mal. Para quando você ouvir alguém falar uma mentira, você saber que é o mal. Para saber quando uma pessoa fala alguma verdade, você saber o que é o bem. O Espírito de Deus não nos deixa enganado. Você pode até se irar, mas não peca. Você pode até falar duro, mas não maltrate. Desejo bem para todos. Cuide daqueles que te querem mal contra ti. Aqueles que estão, às vezes, te fazendo mal, você bota a brasa viva sobre a cabeça deles, faz o bem, cuide deles. Quem sabe, pode ser que se converta. Não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. É duro. É duro. Quando a pessoa te paga com o mal, você faz o bem para a pessoa a vida toda e a pessoa sempre te paga com mal. Eu sei que é duro. Mas Deus não nos chamou para a gente ser fraco. Deus não nos chamou para nos pagar com mal, nem jogar a pedra. Nós temos que falar. Às vezes até falar duro. Mas não vamos fazer o mal a ninguém. O Espírito de Deus tem nos propiciado uma grande redenção, a vida eterna. Ele está separando um povo dentro de um povo. Às vezes pode ser o seu marido ou sua esposa. Às vezes pode ser seu filho ou sua filha. A palavra nos fala que 2 estarão deitados, um será tirado e outro deixado. 2 num campo, um será tirado e outro deixado. Não fala que 2 estarão no campo e serão arrebatados, 2 estarão dormindo e serão arrebatados. A palavra nos fala que Deus está separando um povo dentro de um povo. Aquele que discerne bem as coisas, que come um alimento sólido da fé, da temperança, da bondade, da sinceridade, da longanimidade, e busca a Deus de todo o coração, conversa com Deus, Deus o corrige, esse tem chance de chegar aos céus e ser arrebatado. Mas aquele que é tardio em ouvir a palavra do Senhor, e às vezes não é o pastor, não, às vezes você não é aquele que vai te disciplinar na igreja, não, é o próprio Espírito de Deus falando contigo. O Espírito de Deus fala, às vezes usa até a mula, mas fala. Usa no programa na televisão, usa o pastor, usa o seu irmão ou sua irmã, usa quem Deus quiser usar. Mas se você tiver com os ouvidos sardinos, igual a Basalão, o profeta lá do Antigo Testamento, que queria por uma riqueza, queria amaldiçoar o povo de Deus, precisou a mula falar. Se você tiver tardio assim, vai passar pela espada. Vai ficar aí.
Deus te ama, povo de Deus. Deus ama todos. Mas Ele é justo, não é injusto. E Ele simplesmente vai está separando um povo dentro de um povo. Seja você da igreja católica, seja você da igreja evangélica, seja você batista, presbiteriano, assembleano, não vai subir igreja nenhuma com esses nomes para o céu, não. Vai subir um povo, um pouquinho ali, ou um pouquinho lá. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que observam os seus mandamentos, as suas instruções dentro da palavra de Deus. Muitos ficarão aí com a Bíblia embaixo do braço, indo para o inferno. Como João Batista falou, raça de víboras. Sangue, porque é raça de víboras. Porque conhece a palavra e não pratica. Quando João Batista falava isso, falava para os saduceus e fariseus, que eram os mestres, né? Tem muitos, que eu estou falando isso, raça de víboras, tem muitos pastores e bispos que conhecem a palavra de Deus, mas não ensinam, são raça de víboras. Não é para você, não. O povo está sendo enganado todo dia. Uns falam assim, príncipe, princesa. Onde já viu isso? Jesus chamou alguém de príncipe, princesa? João Batista chamou alguém de príncipe, princesa? Ou é servo e serva? Muitos são tardios em ouvir, querem ouvir bênção, querem ouvir elogios. Jesus não elogia ninguém. O Espírito de Deus não elogia ninguém. Ele consola, mas não elogia. Ele chama você para o conserto, para andar na sua presença, para estar diante dele. Ele te consola, te dá alegria, vai se passar para lutas, muitas lutas, mas vai te dar vitória, vai sentir-se alegre, vai ver o que os outros não vê, vai perceber, discernir entre o bem e o mal. Jesus, o Espírito de Deus, vai te falar com mistério ao teu ouvido, à tua mente, ao teu coração, coisas que os outros não percebem. Quando um falar uma mentira perto de você, o Espírito de Deus vai falar que é mentira. Vai fazer você discernir na hora, porque você está ligado em Cristo. Na hora que você talvez nem fale que é mentira para a pessoa, mas vai saber quem é a pessoa, qual é o fruto da pessoa. Talvez você não vai confrontar a pessoa com a verdade, a não ser que o Espírito de Deus mandar. Quando o Espírito de Deus mandar você confrontar a pessoa com a verdade, você deve confrontar, porque é a ordem dele. Mas quando Deus não mandar, você fica na sua. Faz de conta que você está acreditando. Ei, Jesus, tu é maravilhoso, Senhor. Faz de conta que você está acreditando. Mas se Deus mandar você confrontar, você confronta, mas com amor. Jesus é maravilhoso, gente. Jesus não deixa a gente pecar se a gente estiver ligado à videira, ligado a Ele, se meditar na sua palavra. Deus não deixa nos enganar, não deixa a gente enganar em negócio nenhum. Às vezes você vai entrar em um negócio, Senhor Jesus, você pergunta a Ele, como pode ser, deve ser assim, assado, devo entrar? E Ele vai te dizer que não ou sim. Ele vai te falar. Muitos entram, às vezes, em casamento errado, em negócio errado. Muitos entram em comércios errados, em sociedade errada. Faz tudo errado, porque acontece tudo de errado, de ruim, porque não pergunta ao Espírito de Deus. E quando pergunta, não está acessível. Não busca ler a palavra, não busca ter comunhão com o Espírito de Deus. Deus quer ter comunhão com você, cristão. Não é na igreja, não, é em casa. Na igreja é só uma continuidade da sua casa. Cristão, Deus quer ter comunhão contigo, Deus quer andar contigo, Deus quer falar contigo, Deus quer ouvir sua voz.
Não é pegar o microfone e ficar orando. Ah, Deus abençoe, nada disso. É dentro do seu quarto, é nas madrugadas, é conversando com Ele. Para de ver novela, para de ver filme, para de ler coisas que não edificam. Leia a palavra de Deus, leia livros santos. Procura ter um tempo para orar com Deus. Procura cultuá-lo com sua racionalidade. Procura ter intimidade com Ele. E Ele vos fará presente. Ele fala. E com muito poder. O Espírito de Deus foi dado lá em Pentecoste. Ele vinha de tempo em tempo na terra para abençoar como Sansão e outros que fez. Mas ele foi dado em Pentecoste para o povo de Deus, para a igreja, para conduzir ao Senhor Jesus, para a sua vinda. E o Senhor Deus, quando vier, levará um povo realmente em comunhão com o Espírito de Deus. Um povo santificado. Mas não é todos. É menos de 5% nesse mar de evangélicos. Talvez nem 5%, 3%. Cristão. Se o seu Espírito de Deus não fala no seu coração e na sua mente, tem algo errado. Se ele não revela mistério a ti, você não está em sintonia com ele. Tem coisa errada aí. Procura se arrepender. Procura o primeiro amor. Vê onde está o erro. Ou se você está vendo muita televisão, muita novela, muita porcaria entrando na sua mente, envenenando a sua mente. Onde está a comunhão com o Espírito de Deus? Deus revela as coisas, o que vai acontecer, o que já aconteceu e você não sabe. Deus não deixa você enganado, cristão. O Espírito de Deus, aquilo que é para te revelar, Ele vai te revelar. Se você estiver na comunhão, e Ele vai te dar dons. Dons que você nem imagina ter, que nem pediu, vai ter. Lógico que a palavra manda pedir os melhores dons. Mas pede os frutos também do Espírito. Porque os dons ficarão por aí, mas os frutos sobem. E quem tem os frutos, não peca. Se pecar, se conserta. E tem muita gente que tem dom e peca e continua pecando. Longanimidade, bondade, sinceridade, fé, mansidão, harmonia e assim por diante. Vários frutos do Espírito. Quem tem, guarda minha língua, Senhor, para não pecar contra ti. Salmo 141. Põe um guarda nos meus lábios. Quem tem um fruto é assim. Rimika Hanishan Sarabasturian de Levasti, Cansarabassude, Cansarabasteias. O glorioso Deriminican Sarabassanto de Cansareias. Povo de Deus, acorde. Jesus está vindo, está aberto. A porta da graça vai se fechar. O Espírito de Deus será tirado da terra. E o povo de Deus também. Seja um deles. Busque enquanto se pode achar. Não deixe essa porta se fechar sem você entrar. Acorda. Acorda, cristão. Vocês estão dormindo. Muitos estão dormindo na fé, não têm experiência com Deus, não tem nenhum, vive a vida toda na igreja, nunca, não é falar mistério, é ter experiência. Experiência. O Espírito de Deus.
ver coisas inefáveis, ver os anjos dele. Deus falar no seu coração, você ouvir a voz do Espírito e discernir entre a voz de Deus e a voz do inimigo. E saber qual é a sua voz interna também. São 3 vozes que nós temos. A interna, que é a nossa consciência, a voz do Espírito de Deus e a voz do inimigo, que é externa. 3 vozes que você tem que identificar para saber qual é de Deus e qual é a sua e qual é do inimigo. E muita gente acha que é a sua voz quando ouve a voz do inimigo. É o seu pensamento quando ele joga os pensamentos da sua mente. Se confunde e acha que às vezes é Deus, não é Deus. Porque não tem a comunhão com o Espírito de Deus, é a leitura da palavra, não é louvor. Louvor é bom, deixa você numa sintonia boa, mas não liberta. Quem liberta é a palavra de Deus, é a leitura, é a comunhão, é a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. É a comunhão. Ficai nessa paz. Essa live já está ficando grande, eu não gosto de falar, oh Deus, Deus me manda falar. Ô cristão, quando eu falo cristão, é homem e mulher, avô e vó, criança, jovem, adolescente, vocês estão aí mesmo. Vocês vão deixar a porta da graça fechar e não vão entrar se ficar nessa de show gospel, de novela, de filme, de disse-me disse, de crente casca de ferida, que não toca, não pode tocar nele. Quando o pastor bate o cajado, se levanta a fronte, não ouve o Espírito de Deus. Às vezes não é na pregação, às vezes é no testemunho, às vezes é uma pessoa falando. Deus fala de várias maneiras, gente. É em sonho. É na voz de uma pessoa. É dentro de si. Às vezes Deus não tem ninguém para falar. Coisa fala pessoalmente dentro de si. Você ouve no seu ouvido ou ouve internamente. Ô cristão, acorda. Deus está voltando. Jesus está voltando e vai levar a sua igreja. E vocês estão dormindo na fé. Ficar na paz. Se puder dar um like, dê. Se puder compartilhar, compartilhe. Se puder também assinar o sininho aí de notificações. Assine. Importante é que você ouviu. Importante é que você está ouvindo. E essa live chegou ao seu ouvido. Vai com Deus. Que Deus de paz, Deus de misericórdia, que as santas consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua cabeça e vos dê a paz. Amém. Em nome do Senhor Jesus.